Samuel, capítulo de número 23, versículos do 8 ao versículo 21. Ontem fomos presenteados no seminário com essa palavra maravilhosa do pastor Maurício Abreu. Foi oficialmente o último culto do ano e ele trouxe essa mensagem e o tema dela é características de pessoas valentes. E assim que ele acabou de pregar, eu me dirigi a ele, o abracei e pedi o esboço dele. E disse, com certeza eu irei pregar isso na minha igreja. A mensagem tem tudo a ver com essa fase da nossa vida que nos encontramos agora. Por quê? Porque é final de ano. Fecha-se mais um ciclo na nossa vida. O que fizemos esse ano? O que conquistamos esse ano? Ou o que deixamos de conquistar? Quantas derrotas tivemos? Ou quantas adversidades? Ou quantas vitórias? E aqui fica uma pergunta introdutória para você pensar. O que faz algumas pessoas, de um modo geral, e aqui não quero dizer apenas na igreja, o que faz de algumas pessoas se tornarem célebres na vida e uma grande quantidade de pessoas viverem de uma forma comum ou, quem sabe, de uma forma bem mediana ou medíocre? Será essas pessoas que se tornam célebres, famosas, importantes, pessoas que de repente receberam algo como que um toque mágico e por isso se tornaram assim? O que vocês acham? Porque eu tenho a impressão que muita gente acha isso. Muita gente pensa dessa forma. O que faz uma pessoa se tornar uma grande pessoa está ligada diretamente a uma sorte que acontece com ela. E a grande maioria das pessoas, a impressão que dá é que elas são pessoas que vivem uma vida comum, ou quem sabe uma vida sofrida, porque assim mesmo é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Porque afinal de contas eu sou assim mesmo. Eu tenho essa ligeira impressão que a grande maioria das pessoas pensam assim. Aquela pessoa se tornou importante porque Deus foi até ele, ou até ela, tocou ela, e aí ela venceu todas as coisas. Mas vem cá, e na vida das pessoas sem Deus? Acontece a mesma coisa. Atenção nessa máxima. Somente pessoas vencedores e vencedoras repousam todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus repousam sobre uma pessoa vencedora. Porque, de uma forma geral, muitas promessas de Deus vêm sobre nós e nos atingem, com todas as nossas debilidades. Mas as maiores promessas de Deus, aquelas que realmente Deus abre janelas e portas dos céus, aquelas onde nos tornamos pessoas significativas, pessoas importantes, pessoas que causam notoriedade, essas só vêm sobre pessoas vencedoras. Você nunca vai ver um derrotado destruindo gigantes. Você nunca vai ver um derrotado recebendo bênçãos, sendo levantado com unção e poder, expulsando demônios. Não. O derrotado, a bênção de Deus sobre ele é a misericórdia. Mas essa repousa sobre todos. Então, repito, Deus te escolheu para que você e eu fôssemos vencedores em Cristo. E por essa razão, todas as promessas de Deus possam repousar sobre nós. E sobre ser um vencedor e vencedora, isso depende de você, isso depende de mim. E eu quero fazer essa leitura
porque aqui vai retratar um assunto muito interessante, que são os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Diz assim a palavra de Deus: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basibete, filho de Taquemoni, o principal dos três. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleasa, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Pôs Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era cabeça de 30, e alcançou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os principais 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles, contudo aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabisel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Até aí. Vamos orar? Deus amado, fala ao nosso coração nessa noite, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Características de pessoas valentes. Características de pessoas valentes. Eu fico encantado ao ler essa porção das Escrituras, porque o Espírito Santo de Deus, ao registrar o título ou o ofício desses homens, disse para eles: eles são valentes. Eles eram aqui generais, ou pelo menos comandantes do exército. O exército de Israel era um exército muito grande, gente. Eram muitos homens. Mas esses 37 que estão aqui nessa lista,
que compunham a linha de frente do conselho de guerra de Davi, o próprio Deus, ao citá-los, não os chama de generais, nem de comandantes, nem de guerreiros, nem de soldados. Chama-os de valentes. Olha que lindo. São estes os nomes dos valentes de Davi. Era de alguém. Há uma coisa que marca muito o meu coração. Eu amo demais, vocês sabem disso, alguns personagens da Bíblia. E Davi está entre eles. E quando nós olhamos o reino de Davi, vemos no reino de Davi um reino de muitas conquistas. Num primeiro momento, parece que a exclusividade está em Davi, mas não é. Apenas e única e exclusivamente por Davi. Davi conquistou muito, porque ao seu lado tinham muitos como ele. Olha que coisa interessante. Nenhum rei de Israel se tornou como o rei Davi, porque nenhum rei possuiu o colegiado de guerreiros como foi Davi. Aqui vai uma máxima de conquistas e uma máxima de grandeza em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes podem existir pessoas valentíssimas, como foi Jeremias, mas não ter companheiros valentes ao seu lado, como foi o caso da vida de Jeremias. Jeremias foi um profeta solitário, um guerreiro solitário, mas Deus repousou sobre ele todas as bênçãos de Deus e o abençoou poderosamente. Mas já Davi compartilhou disso com muitos, e essa é a vontade de Deus para com o povo de Deus. Davi dá uma demonstração de reino sólido, de reino significativo, e uma lição social e uma lição de uma cultura nacional. Por isso, reinos fortes têm famílias fortes, e dessas famílias fortes tem pessoas fortes. Poderia repetir comigo? Reinos fortes são compostos de famílias fortes e de pessoas fortes. Uma igreja é assim também. Uma igreja forte é formada por famílias fortes, com pessoas fortes. E quando eu falo de força, eu estou me referindo à valentia. Por isso que Deus hoje está tratando conosco aqui, para alinhar o seu coração, como tratou com a vida de Davi. Davi era uma pessoa especial, mas ao lado dele tinham muitas pessoas especiais. E agora Deus, de uma forma triunfal, no finalzinho da vida desse grande homem, celebra todas as conquistas e a maior delas, os soldados polivalentes que o acompanharam durante toda uma jornada. Queridos, preste bem atenção. Se há alguma coisa que o diabo tenta arrancar da gente, não é somente as nossas posses, as nossas bênçãos, mas é a nossa valentia, a postura e que nos posicionamos como homens e mulheres de Deus, destemidos numa causa. Esses homens, eles eram homens responsáveis pela segurança e pela manutenção do reino. Eles eram conhecidos e foram conhecidos não porque caminharam com um rei, mas pelos seus atos heróicos e corajosos ao lado do rei. Guarda essa máxima. Davi não realizou tudo sozinho. Essa equipe era com Davi, o osso de Davi, os tendões de Davi, o sangue de Davi, a vida de Davi. Todos por Davi e Davi por todos. Eu quero nessa noite iniciar com esse homem
Josebe Bassibete, que ele fala algo muito interessante, ou melhor, ele fez algo muito interessante. Olha só o que ele fez, gente, versículo de número 8. Ele era filho de Taquemoni e se tornou o principal dos 3. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Ele enfrentou 800 homens. Pensa, isso é algo inusitado, irmãos, fora do comum. Não é uma coisa simples de se fazer. Lutar contra 20 já é uma dificuldade. Um soldado como Jonatas, por exemplo, certa ocasião Jonatas estava com Saul e ele escala umas pedras e junto com o seu escudeiro enfrentam o inimigo, e ali por essa razão começa então a batalha e eles vencem uma guerra. Mas nesse momento ele luta contra algumas dezenas e vence. Esse homem não foi com algumas dezenas, foram com 8 centenas. Ele conseguiu fazer algo muito grande. Por quê? Porque ele, de fato, queridos, ele não ficou olhando para dentro dele. Ele não ficou esperando, sabe, eu vou esperar as coisas melhorarem aqui no reino, porque quem sabe, se as coisas melhorarem aqui no reino, eu luto contra aqueles 30 ali. O valente é aquele que não desanima diante das aparentes impossibilidades. Está impossível? Estou firme em nome de Jesus e vou até o final. Por isso Deus deu para ele essa grande vitória inusitada. Ele agiu diante da impossibilidade, porque ele sabia que antes da sua lança, ele tinha o seu Deus que ia diante dele. Amado, quantos são os inimigos que têm se levantado contra a sua vida? Então eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, olhe para Josebete, Bassibete e diga para essas dificuldades, para esses desânimos, você pode ficar morrendo de medo, porque eu vou te enfrentar como um valente de Deus, em nome de Jesus. O outro é aqui, Eleazar. Olha só o que ele faz. Versículo de número 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Jaiô, entre os 3 valentes, estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Eles estavam numa luta contra os filisteus. De repente, ele olha, Eleazar, e está sozinho. Todo mundo se retirou, todo mundo virou as costas. E agora, olha só o que ele faz. Eleazar, mesmo se sentindo só, versículo 10, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Algumas versões dizem assim, que a mão dele ficou com cãibra. E o sangue que corria na espada, ressecava, grudou. Mas mesmo com dor, sentindo dores, sentindo dificuldade, ele estava de pé. Ele estava de pé, lutando, não desistindo. Enquanto o trabalho não fosse realizado, mesmo sozinho, ele não soltou a espada, mesmo com dor. Amado, as bênçãos que Deus tem para você virão quando você sair da zona de conforto. Oh, como dói o meu coração quando eu vejo irmãos, não vou para a igreja, mas por que você não vai? Porque eu não quero, não estou legal, não estou bem. Precisa de tapa de Deus, varada de Deus. Amado, não retenha as bênçãos que Deus tem para você. Como eu disse, a bênção da misericórdia já está sobre você, filho. Você vai para o céu, vai, porque você aceitou Jesus, foi se batizado.
mas ser um instrumento nas mãos do Espírito, só para homens e mulheres valentes, que resiste à dor e diz: está tudo destruído aqui dentro, mas eu vou fazer a obra do meu Senhor. Aleluias. Eleazar dá essa lição para nós. Versículo 11, olha lá. Samá, depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram, voltando um pouco para Eleazar, que eu não concluí, né? Ele se levantou e feriu os filhos de Israel, olha só, os filisteus, aliás, desculpem. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Olha lá, os preguiçosos, ainda foram até abençoados com a vitória desse homem de Deus. Filho, olha, não se gabe não, é verdade. Deus vai te abençoar. Se tem um ungido na tua família, um guerreiro, um valente, essa unção poderosa vai esbarrar. Quando tem um valente de Deus na igreja, a bênção de Deus cai sobre todos. Mas presta atenção, Deus está fazendo uma denúncia aqui aos fracotes, que fracote só vai atrás de presente, não vai atrás de luta. Mas o nome que foi registrado no coração de Deus, pelo Espírito como valente, foi Eleazar. Amém, querido? Amém. Guarda isso no teu coração. Porque tem muitas vezes, tem filhos que pegam carona na fé da mãe. A mãe é piedosa, a mãe é crente, é guerreira, isso é tudo preguiçoso. Mãe, ora por mim. Filho, vamos lá para o culto de oração? Não vou não, mãe. Hoje é tricolor na TV. Não, hoje a novela está na final, mãe. Mãe, não cobra não, mãe. A mãe é uma soldada, gente. A oração dela é que nem uma bomba, porque ela lança diante do trono da graça. Quando passa pelo trono da graça, vem que nem uma rajada, uma bomba atômica. Puf! Deus ouve. Eu posso dizer, Deus está triste com esses filhos. Deus está triste com essas pessoas que agem assim. Porque Deus te escolheu para te abençoar diretamente. Deus quer ter relacionamentos poderosos com você e comigo. Mas olha como Deus é bondoso, gente. Tem gente que vive só nas margens da misericórdia e da graça, mas não vive na margem de uma devoção profunda. O valente é esse que diz: eu vou sair da minha zona de conforto e eu vou fazer o meu papel para o meu Deus, nem que eu tenha cãibra. Depois dele veio Samá, versículo 11. Vamos ver o que Samá fez? Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus também, vou te falar aí, mas gostava de perseguir o povo de Deus, né? Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Aleluia! O povo de Deus fugiu, o filisteu está vindo. Irmão, pensa num campo, numa plantação. Uma plantação, o que é uma plantação, pastor? Uma plantação? Um campo de lentilhas? Era o suprimento da vida daquelas famílias. A gente não sabe o que é isso, porque você e eu nunca passamos por dias ou momentos de guerras, momentos de ausência de comida, porque hoje faltou alguma coisa, você vai no mercado. Se nós passássemos por uma guerra, você ia lutar pelo seu saco de arroz, que nem uma ursa brava quando os seus filhinhos ursos estão passando perigo
por algum motivo. Porque um saco de arroz e 1 quilo de sal pode te deixar vivo por 2 meses. Só isso. Uma guerra. Você e sua família. Pastor, exagerei? Se você dividir essa ração certinho, você está vivo. Muitas famílias morrem porque não tem um saco de arroz, não tem. Quanto custa um pãozinho na guerra? Na guerra, um pãozinho? A Bíblia conta uma história de uma certa guerra que o povo de Deus estava sitiado, que eles vendiam uma cabeça de boi ou de jumento por um preço absurdo, porque está escasso, não tem nada. Estavam sitiados, o inimigo estava ao redor dos palácios, não tinha como você ir no campo, pegar comida, o que tinha já tinha sido consumido, então fica ali naquela, olha, eu tenho isso, e você, o que você tem? Vamos trocar, e olha, agora eu quero vender, quanto vale? Olha, eu tenho essa cabeça de jumento, cabeça de boi, uma cabeça de vaca, quanto vale? Já comeu cabeça de vaca? Mas na guerra, cabeça de vaca vira filé mignon, porque é o que tem, vai te manter vivo. Aqui é um campo de lentilha, pastor. Campo de lentilha, deixa o filisteu pegar. E aí? Acabou a lentilha? Filhinho morre? Mulher morre? O gado morre? Tudo morre. Mas era só um campo de lentilha. Mas o que esse homem fez, Samar? Todo mundo fugiu. Todo mundo foi covarde, abandonou. Mas ele se colocou no meio e falou: ninguém me tira esse campo de lentilha. Ninguém. Amados, quais são os campos de lentilha da sua vida? Pastor, aquele emprego lá é uma tribulação. Aquele emprego lá não é bênção, não, é do capeta. Porque quando eu recebo, vem o cebolão, eu choro. Filho, esse é o teu campo de lentilha. Lute por ele e dê glória a Deus. Porque se um dia seu papai e sua mamãe morrer, você não vai ter de onde depender o seu sustento, você vai ficar à margem da sociedade, longe de todo mundo. É o seu campo de lentilha. Mas minha família não quer saber. É o teu campo de lentilha. Mas tem um monte de igreja boa lá em Ferraz. O pastor lá é muito chato, de vez em quando pega pesado na gente, eu vou para outra. Essa igreja é o teu campo de lentilha. E o teu dom, pastor, eu não sei fazer muita coisa na igreja, eu só sei, ajudar lá, fico fazendo uma coisinha. É o teu campo de lentilha, o teu dom. Zele por ele com uma coisa mais preciosa da tua alma. Não deixa o diabo te roubar, não. Amados, quer ver meu coração chorar quando eu vejo gente que Deus deu dom, enterrando dom, e sendo mimadinho, falando: não vou fazer mais nada não, porque o pastor lá falou não sei o quê, o irmão lá não me cumprimentou. Deixa de ser besta em nome de Jesus e cuida do seu campo de lentilha. Cuida! Foi o Espírito de Deus que te deu. É o dom de Deus, amado. Foi Deus quem te deu, querido. Tem gente que começa uma coisa, despreza. Não estou fazendo nada, não tenho tempo. Querido, tema. Mateus, no sermão profético, vai falar que aquele que recebeu os talentos e enterrou, vai ser condenado, porque desprezou o dom de Deus. E é por isso que tem outros que parece que não para de vir novos dons, porque aquele em quem tem e não deu valor e enterrou, até o pouco que tem será tirado, mas aquele que tem e multiplicou, receberá mais e mais em nome de Jesus. Cuida do teu campo de lentilha, amado. Tem pessoas que vivem uma vida conjugal tão miserável. Muitas vezes o marido ou a esposa pede: amor, vamos pedir ajuda, vamos procurar ajuda, vamos pedir para o pastor, vamos para a terapeuta. E a pessoa: não, eu não preciso, eu não vou, porque eu sei, eu sou o centro do universo. Cuida do campo de lentilha, porque depois que o teu marido foi embora, tua mulher foi embora, aí já é tarde demais. Cuida em nome de Jesus. Deixa o orgulho.
Esse Samar cuidou de um campo de lentilha, gente. Mas foi um campo de lentilha que Deus disse para ele: olha, você é valente, eu estou feliz com você. Nota aqui, ele preservou um campo, uma plantação, e Deus sorriu para ele. O que Deus te deu para fazer, faça com excelência, faça com zelo em nome de Jesus. Campos devem ser defendidos porque deles dependem a manutenção da nossa vida. Ai, pastor, mas aquilo ali é um lucrinho tão pequeno. É a manutenção da tua vida, filho, guarda. Vamos lá, vamos prosseguir. Também dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi na caverna de Adulão. E uma tropa dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Olha só aqui. E Davi então, o versículo 15 diz: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Hoje, num dia quente como o nosso, choveu aqui na nossa cidade de Ferraz, de Poá, no Vale do Paraíba, mas está por volta dos seus 20 graus, está um dia bem agradável, uma noite bem agradável. Mas, sabe aqueles dias mais quentes que você vai ali na água geladinha aí? Ah, que delícia, uma água geladinha. Como que se fazia nesses dias para se beber uma água gelada? Primeiro, eram os reservatórios, as cumbucas de barro, que você tinha que deixar dentro da sua casa para ela ficar mais fresquinha. Mas fora isso, tinha como você ir na fonte. Então, os antigos faziam muito disso. Que vontade que eu estou de beber aquela aguinha gelada da fonte. E Davi aqui estava numa situação onde essa fonte estava sendo impedida pelo exército dos filisteus. E aqui Davi, olha, amados, Davi, a vida dele é apaixonante, porque ele amava de graça o povo dele. Ele servia porque amava. Ele não servia porque queria o prestígio do povo. Ele servia porque ele entendeu que um dia Deus o separara para isso. Ele falou: eu quero fazer disso a minha vida. Mas olha que fantástico. Ele aqui só expressa um desejo. Sabe aquele papo? Ai, tá calor hoje, né, Reinaldo? Puxa vida, hein? As águas aqui tá tudo, né? Solzão, esquentou tudo. Água morna no sol quente. É quase que nem Coca-Cola. Quente com a macarronada, não combina. É ruim demais. E aí ele então só expressa isso, ele diz isso. E qual é a grande lição desses 3 homens? E porque o Espírito Santo de Deus vê neles valor. É porque eles aqui fazem algo além do que mandam. Presta atenção nessa máxima. Valentes fazem muito mais do que se pede. Aqui não foi uma ordem. De vez em quando eu, como pastor, é tão chato isso e desagradável, gente. Eu tenho que dizer assim: filho, isso é uma ordem pastoral. Tá bom, pastor. Um bico que parece um tucano. Mas eu sou contundente. Pro bem do coitado ou da coitada, porque é um coitado. Quem tem que aceitar uma instrução na base impositiva. Não faça essa burrice. É uma ordem. Deus está mandando te dizer. Tá. Ai, tá. Tá bom, pastor. Eu falo, coitado. Porque os sentidos dessa pessoa estão tão viciados ao seu ego e cauterizados com o seu ego, que não ouve a sua consciência, que não ouve o Espírito de Deus, que não ouve os sinais da vida e muito menos os líderes espirituais. E não vai ouvir Deus mesmo. Amado, quer conhecer uma pessoa que ouve a Deus? Ela é sensível à vida.
ela é sensível às pessoas ao redor, ela é sensível à consciência, e ela vai ser muito mais sensível a Deus. Valentes fazem coisas além do que mandam. Davi só cogitou, especulou, que vontade. Esses 3 homens estavam sintonizados com o desejo do rei. Filho, guarda essa máxima também no seu coração nessa noite. As bênçãos poderosas de Deus repousam sobre os filhos de Deus que obedecem. Ponto final. Pastor, como assim? Deus escolheu liberar bênçãos poderosas, mistérios profundos, dons maravilhosos, de uma unção poderosa sobre um coração obediente. É um coração obediente, a bênção repousa. É um coração obediente, e podem ver que é sobre a obediência do filho, indiferente se o que ele obedece é certo ou errado por parte de quem o manda. Vou explicar. Se quem mandou errado, desde que mandou, e esse mando não tenha negado a vontade de Deus, porque muitas vezes, e todos nós estamos debaixo de autoridade, inclusive nós, cabeças, homens e pastores, todos nós. Se alguém que está sobre nós nos dá um mando, e esse mando é errado, e nós o obedecemos, desde que não negue a palavra de Deus, é claro, fique bem claro disso, por isso que a gente tem a Bíblia. No momento que você obedece, a bênção de Deus virá sobre a sua vida de forma poderosa, porque Deus escolheu assim. Ele escolheu abençoar obedientes e punir desobedientes. A vida de Davi diante de Saul. É por isso que tem gente que vive uma vida tão miserável, porque o seu ego domina a sua vida o tempo todo, só faz o que quer. E hoje o Reinaldo citou aqui junto com os irmãos, o André, acho que a Ellen também, o Mauri, que inclusive o grande influenciador do satanismo, e aí Raul Seixas nas suas músicas, o Mauri citou na nossa aula, dizia assim: faz a tua vontade, não é isso? Faz da tua vontade o seu próprio Deus. Não era essa a frase? Faça a sua própria vontade, a sua lei. Esse é a base da doutrina que hoje tem como doutrina o satanismo. A religião satanista diz: faça da sua vontade a sua lei. Ou seja, você é Deus de você mesmo. E essa inspiração não é abençoada por Deus, e sim pelo espírito contrário a Deus. Amém, igreja? E aqui eles, então, olha só o que eles realizam. Esses 3 homens estavam sintonizados com o desejo do rei, realizaram um trabalho sem esperar uma ordem direta. Vamos lá, vamos. Correram o risco da própria vida, discerniram uma necessidade real e por ela agiram. O rei estava com vontade só de beber uma aguinha da fonte. E eles foram, porque valentes fazem muito mais do que lhes são pedido ou mandado. Agora olha que coisa interessante aqui. O valente jamais confunde a causa que está defendendo com as suas próprias necessidades. Davi, de contrapartida, pode parecer soberba ele não querer aqui a água, mas não foi. Davi viu que naquela água estava o sangue daqueles soldados, ele só fez um pedido. Ele também não repreendeu eles pelo bom ato deles, mas ele, não, nessa água vocês poderiam ter morrido. Em outras palavras, Davi não aceitou a água, pois tinha um alvo mais nobre dentro do coração dele.
Davi não tomava proveito do reino de Deus. Davi cuidava do reino de Deus. Estão entendendo a diferença, gente? Davi viu o reino de Deus, e ele era rei do reino, mas ele não era o Deus do reino. Ele era o rei que servia a Deus cuidando do reino. Estão entendendo? A sua família não é sua família. É a família de Deus que Deus deu para você cuidar. O seu marido não é o seu capacho, que você faz dele o que quer, quando quer, do jeito que quer e vira do jeito e avesso com os seus charmes femininos. O seu marido é o homem que pertence a Deus e Deus te deu ele para que você cuide dele como uma filha que zela de alguém amado. E vice-versa, homem. E vice-versa, filhos. Amém, igreja? A igreja não é do pastor Rai. A igreja é de Jesus, onde Deus deu o pastor Rai para pastorear e cuidar de vocês, porque vocês e eu somos dele. Essa lição parece ser simples, mas ela não é. Porque amanhã, presta bastante atenção, amados, Deus pode te dar muitas posses. E essas posses serão posses de Deus, que Deus está dando a você para administrar, e não para você se endeusar. E quando Deus dá posses a um pastor na igreja, ou seja, enriquece essa igreja, essas posses não é para que o pastor se torne um marajá da fé, é para que ele se torne um servo que use aqueles recursos com piedade e devoção, porque todos esses recursos não é do pastor, mas ele juntamente com a igreja tem tudo aquilo para Deus. Amém, igreja? E por isso Davi não toma proveito. Jamais Davi deixou transparecer que a obra era realizada para satisfazê-lo. Cuidado com isso, filho. A obra tem que ser realizada para minha autossatisfação. Vamos pelejar, soldados. 37 valentes. Destrói aquele bando lá. Porque eu não gostei daquela cabeleira que eles têm. Destrói. Entendeu? Vaidade, não. Vamos lutar? Porque precisamos lutar. Temos um povo a guardar. Vamos batalhar? Porque precisamos batalhar. Estão entendendo, amados? Estão entendendo? Cuidado com essa vaidade. Cuidado com isso, porque Davi dá uma lição aqui. Demonstrou que as pessoas eram mais importantes do que os seus anseios particulares. Davi fala, não posso exceder. Se eu perder esses 3 homens aqui, gente, por causa de um copo de água, uma cumbuca, não, o que vale mais? Amados, amem as pessoas e usem as coisas. Ah, pastor, fulano parou de vir na igreja, né? Ah, deixa, ele vai para qualquer lugar. Não. Ame as pessoas. Deus te pôs aqui, Deus pôs cada um aqui, são pessoas amadas por Deus. Mesmo o irmão mais bobinho da igreja é amado por Deus. Amém, gente? É verdade. Tem sempre aquele que leva mais a culpa, aquele que fala demais, né? Toda igreja tem. Aqui não tem não, tá? Tá bom. Só falei aleatoriamente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? E agora aqui para a gente ver um outro caso. Benaia. Vamos pegar Benaia. Benaia, versículo de número 20, diz assim: também Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, e o egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Aqui, o que Benaia faz, amados? Benaia dá uma lição de que um valente de Deus é criativo. É criativo. O egípcio estava sobre ele como? Com uma lança. E ele estava com um cajado.
Dá para lutar uma lança contra o cajado? Não dá. É batalha perdidíssima. Mas ele usa criatividade com o que tem na mão. E mesmo assim, vence a luta. Porque ele toma a lança e pega a lança do egípcio e mata ele. O que você tem na mão? O que você tem na mão que Deus tem te dado? 5 pedrinhas? Uma funda? Tem cordas vocais? Tem 5 dedos que dedilham um instrumento de cordas ou uma baqueta e o outro faz a sua base? O que você tem na mão? Só isso que você tem na mão? O Espírito Santo de Deus está te dizendo, seja criativo. Porque com essa sua criatividade em Deus, você prevalecerá sobre gigantes armados. No poder do Senhor. O que você tem na mão? 3 pãezinhos? 3 peixinhos? 5 pãezinhos? O que você tem na mão? Pastor, eu só dou o dízimo de uma mixaria que eu recebo. Não. Seu campo de lentilha, lembra? Dá glória a Deus. Então consagra ao Senhor. Consagra. O que você tem na mão? Pastor, eu só tenho na mão a disposição de ficar na igreja, ali na porta, recebendo as pessoas e recebendo o bem e amando. Ou senão, eu só tenho na mão a disposição de orar. Então, eu quero te dizer, entrega isso ao Senhor com criatividade. E você vai ver gigantes sendo destruídos em nome de Jesus. Para concluir, a vida não vai deixar de ser dura apenas porque queremos, queridos. A vida vai ser mais mole para mim porque eu quero que ela seja assim. Esquece. Ela vai ser dura para você, como ela vai ser dura para o empresário, como ela vai ser dura para o muçulmano, como ela vai ser dura para o americano, tailandês, vai ser dura para todo mundo. Não é porque a gente quer ou deixa de querer. Os problemas estão aí para todos nós. Todos nós. As batalhas acontecerão, queiramos ou não, elas virão. Estamos alistados mesmo sem a nossa vontade para essa guerra. E é por essa razão que tem pessoas que triunfam e tem pessoas que vivem uma vida medíocre. Qual é a sua escolha? Usemos as armas e as habilidades de um bom soldado de Cristo, homens e mulheres valentes, dispostos a finalizar o ano e a começar mais um, vencendo em Cristo. Como você tem sido? Te convido a curvar a sua cabeça e orar comigo agora. Deus nessa noite quer alinhar o seu coração e quer te fazer pensar sobre esses homens, Josibete, Bacibete, Samá, Eleazar e a vida também de Benaia. Lembre-se, o valente é aquele que não desanima diante das aparentes impossibilidades. Lembre-se que o valente é aquele que não teme se arriscar por um grande projeto, ou mesmo por um projeto pequeno, um campo de lentilha. Lembre-se que o valente precisa ser criativo. Lembre-se que o valente de Deus é movido por uma santa obstinação, e que homens e mulheres valentes fazem muito mais do que mandam. E todas as bênçãos de Deus repousam sobre filhos e filhas obedientes em nome de Jesus. Ore agora enquanto os nossos ministros de música cantam o hino, e eu já quero chamar os irmãos que participarão e distribuirão a ceia. Já podem vir à frente. Nessa canção, simplesmente diga: Deus, me perdoa por talvez eu ter sido tão cômodo, tão fraco, tão fraca. Me perdoa. Eu aprendi uma frase que jamais me esqueci: que quando eu quero algo, eu dou um jeito, e quando eu não quero, eu dou uma desculpa. Seja homem de admitir isso, seja mulher. Para de mentir para você mesmo. Para de mentir.
Porque você tem vivido uma vida muitas vezes que só pela misericórdia e só pela graça de Deus. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para escrever o seu nome nessa história, em nome de Jesus.